Olá, empresários e empresárias. O nosso tema hoje é a diferença entre o Prolabore e os lucros e dividendos dos sócios, né? Ocorre muita confusão, né, nesse entendimento, né? As pessoas às vezes solicitam aqui no escritório uma declaração de Prolabore. Existe uma diferença, né, entre comprovação de lucros e Prolabore, né? O Prolabore é o salário do sócio administrador, né? Do responsável por administrar a empresa, né? Tanto que o Prolabore ele tem toda a tributação da tabela progressiva como um funcionário, né? Então, de vez se chamar um salário, né? Aparece na folha de pagamento lá da empresa como Prolabore. Por quê? Porque ele é o salário do sócio, é meramente para diferenciar aquela remuneração, né, da remuneração dos colaboradores. Mas o Prolabore nada mais é do que a remuneração do administrador, do sócio administrador. Então, este Prolabore ele pode ser definido pela sociedade, um salário mínimo até o teto, né? Por que o teto? Porque se você pagar mais do que o teto da Previdência, né, que é R$ 4.500, né, o teto da Previdência, você vai estar desperdiçando imposto, né, e carga tributária aí com o INSS. Por quê? Porque o mesmo sócio administrador ele pode também retirar lucros isentos. Então, não é vantagem, né, o sócio administrador retirar um Prolabore de R$ 10.000, por exemplo. Por quê? Porque ele vai pagar muito imposto de renda, né, como um salário normal. Ele vai pagar IR retido, INSS, né? Ele vai ter toda uma carga tributária em cima do Prolabore, né? Sendo que ele pode fazer essa diferença de retirada como lucros, né? E a comprovação, o que seria a comprovação? A comprovação de rendimento é a soma dos dois rendimentos. Então vai ter a comprovação de rendimento para os sócios cotistas, né? Que é o lucro isento. Então os sócios que receberem rendimentos e dividendos, eles vão receber a comprovação apenas dos lucros isentos. No informe de rendimento, isso vai entrar no imposto de renda deles isento, né? Ainda é isento, né, essa parte dos dividendos. E o sócio administrador, ele vai receber o informe de rendimento dele com os rendimentos de Prolabore tributáveis e com o rendimento da parte de lucros isentos. Então, a diferença entre o Prolabore e os lucros é que o Prolabore é um rendimento tributável e o lucro é um rendimento isento. Portanto, a maioria, né, dos sócios administradores, eles recolhem apenas um salário mínimo de Prolabore, né? Justamente para não ter que pagar imposto de renda alto. E o restante é feito por lucros, né? Aí vem uma outra pergunta. Quem não quer recolher nada, não quer fazer recolhimento de Prolabore, não quer fazer recolhimento de INSS, tá certo, tá errado? Não é que tá certo ou tá errado, existe uma obrigatoriedade da Previdência, né, para recolhimento pelo menos de um salário mínimo, né? Por quê? Porque se todas as empresas não recolherem nenhum Prolabore para nenhum administrador da empresa, a Previdência quebra, né? Porque imagina ninguém recolhendo Prolabore, só retirando lucros, né? A Previdência vai já ficar mais quebrada do que já está, né? Então, um salário mínimo é obrigatório, ok? A empresa precisa recolher pelo menos o INSS sobre um salário mínimo. A retenção na fonte, ela só vai ter acima do valor da tabela progressiva, ok?
Então, essa é a diferença, essa é a situação que ocorre entre o prolabore e o lucro. Não são a mesma coisa. Então, se você for ligar para o seu escritório, pedir uma comprovação de rendimento, você vai pedir uma declaração de rendimentos, não vai pedir prolabore. Prolabore é apenas mais uma remuneração dos sócios, ok? Essa foi a nossa pauta de hoje. Fique atento aí aos novos vídeos, faça inscrição no nosso canal, se possível dê um like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e você vai estar ajudando bastante a gente, ok? Grande abraço!